Antes de mais, Sr. Presidente, permita-me que o felicite por esta iniciativa. É a primeira vez que a Câmara discute o Estado do município. Eu acho que isto é de uma importância enorme. Temos a oportunidade de dizer o que fizemos, estar prontos, ser fiscalizados, ouvir críticas, ouvir sugestões e, obviamente, esse é um diálogo importantíssimo para enriquecer o nosso trabalho, o que significa prestar o melhor serviço aos municípios. É essa a única coisa, repito, que nos motiva. Por isso, esta é uma excelente iniciativa, discussão do Estado do município, e é isso que vamos fazer. Vamos dizer o que temos vindo a fazer, obviamente comparando um pouco sempre com aquilo que foi feito. Porque é necessário que as pessoas tenham uma ideia, não por crítica ou por qualquer outro motivo, mas para que as pessoas tenham uma ideia de evolução que se está a passar, positiva ou negativa. Comecemos pelas finanças. Há um ano atrás, o património bruto da nossa Câmara era 780 milhões. As disponibilidades financeiras totais eram 17,5 milhões. O valor da dívida junto a terceiros atingia 89,7 milhões e compreendia 80,9 milhões de empréstimos bancários e 2,8 milhões de dívidas a fornecedores. É isto. Agora, em termos consolidados, a responsabilidade da Câmara, para além destas dívidas, era fundamentalmente registar 12 milhões de euros da HPE, correspondente a 9,3 milhões da Suma e o resto é Ecombiente. Não é, estava registado, mas a Suma e a Ecombiente não concordavam com este preço. A Suma exigia 11 milhões e a Ecombiente mais de 4. Portanto, a dívida que estava em cima da mesa exigida era 15 milhões de euros. Depois, no perímetro da Câmara, tínhamos a Trapa ao Lixo. A Trapa ao Lixo, quando nós chegámos aqui, estava à beira de falir. Estava numa situação perfeitamente à beira de falir, ou seja, não tinham sido aprovados portanto, a revisão e a negociação da dívida, não estavam a ser cumpridos nenhum acordos que tinham sido feitos e a dívida estava numa situação de Trapa ao Lixo, numa situação de falência. A dívida global da Trapa ao Lixo, nessa altura, eram 182 milhões de euros. E a Câmara Municipal era responsável diretamente por 42% dessa dívida. O que significava que teria uma responsabilidade superior a 70 milhões de euros. Portanto, a situação financeira em números globais era isto: património 750 milhões, disponibilidades financeiras 17,5, dívida interna, não é? Dívida interna aqui dentro só 89,7, 90 milhões, e depois dívida externa, aqui dívida de responsabilidade, nós tínhamos 30 milhões de Poliscação, tínhamos 70 milhões, um bocadinho mais, da Trapa ao Lixo, portanto 100, e tínhamos reivindicado pela HPM 15 milhões. Portanto, mais 15 milhões de euros. Portanto, no conjunto, dívida interna e de responsabilidade, aproximava-se dos 200 milhões de euros. Este é o panorama que nós tivemos quando chegámos aqui. Qual é a situação financeira na atualidade? Nós temos, em 2014, tivemos uma redução do nosso orçamento de 10%. Esta foi a redução do orçamento. O município tem neste momento um ativo bruto, nesta altura, de 798,6 milhões de euros. Portanto, compara com 780. Tendo sido avaliado o património transmitido pela extinta Cacém Polis, além disso, do qual resultou uma revisão do mesmo em baixa, na ordem dos 14,2 milhões de euros. Portanto, a Cacém Polis foi revisto em baixa, o ativo em 14,2 milhões de euros. Acresce ainda o processo de cedência dos bairros da Tarrafeira, que foi determinado que se encontravam sobreavaliados em 4,9 milhões. Portanto, há 14,2 mais cerca de 5 milhões que tinham que ser abatidos portanto, ao ativo anterior, por aquilo que nós estávamos a ver. Neste momento, portanto, o ativo é de 756,8 milhões, as disponibilidades financeiras da nossa Câmara atingem 43,4 milhões de euros, que compara com 17,5 milhões do ano passado. O prazo médio de pagamento encontra-se nos 8 dias. É a Câmara do país que paga em mais curto espaço de tempo. Compara com cerca de 3 semanas do anterior. O resultado líquido do exercício no final do primeiro semestre é positivo em 13,7 milhões de euros. As dívidas a terceiros atingem 82,2 milhões e não 89,7 que resistia, portanto há uma diminuição de pagamento de dívida. E são constituídos por um passivo bancário de 70 milhões, portanto, enquanto o passivo bancário era 80,9 milhões,
Então, 70 milhões de euros passivo bancário e um saldo a fornecedores, que é muito importante, de 698 mil euros. Não é nada. Praticamente não temos saldo a fornecedores. 698 mil euros de saldo a fornecedores é zero. Praticamente zero. Quando nós chegámos aqui, o saldo a fornecedores era 2,8 milhões de euros. Portanto, entretanto, a dívida baixa. E porquê? Porque há duas coisas importantes a dizer. Três coisas importantes a dizer. Primeiro, foi renegociada a dívida da Educ, da HPM, e foi, portanto, da Suma e da Ecoambiente. A dívida da Suma assinou-se hoje. Foi hoje assinado, depois de um longo processo judicial, em que o SEMAS paga 5,5 milhões de euros. O SEMAS pagará 5,5 milhões de euros à Suma, e há em discussão, ainda em discussão, cerca de 2,5 milhões de euros. Portanto, 5,5 milhões é pago. Em discussão, porquê? Porque foram trabalhos que a Suma fez sem contrato. Coisa única, sem contrato. Que nós não pagámos, como é evidente. Sem contrato não é possível pagar. E, portanto, o que vai acontecer, nós vamos submeter à avaliação um compromisso arbitral e vamos ter uma arbitragem. É obviamente que vamos defender, mas se eles fizerem o trabalho, é muito provável que nós tenhamos que pagar. Mas o que é grave é que é 1 milhão de euros de trabalho e 1,5 milhão de juros. Porque durante tempo, nada foi feito em relação a esta dívida. Portanto, temos 1 milhão de dívida, 1,5 milhão de juros. Portanto, num conjunto, mesmo que tenhamos que pagar tudo, será 8 milhões. Ou seja, a dívida que era 11,2, desce 3 milhões de euros de perdão, porque os 5,5 milhões são pagos a pronto. Quanto à Ecoambiente, foi bastante melhor, era 4 milhões, nós pagámos 1,7 milhões de euros, porque havia reivindicações que não eram justas. Consequentemente, não chega a 1,8 milhões, foi isto que foi pago, está arrumado o assunto da Ecoambiente, e neste momento até já ganhou um concurso, com uma redução enorme em relação ao ano passado, uma redução de Ventura. Qual foi a redução? 1 milhão e 300 mil. Quanto? 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 mil euros de redução em relação ao ano passado. E a gente pergunta, porquê? Como é que foi possível? 1 milhão e 300 mil euros de redução para o mesmo serviço. Para o mesmo serviço. Portanto, não há milagres. Portanto, foi assim que nós tivemos uma redução da despesa corrente que se aproxima dos 20%. Primeiro ponto de discussão é esta discussão. Segundo ponto, deixo para o fim o mais complexo, a redução da taxa de juro do Poliscacém. O spread do Poliscacém era 4 pontos. Nós não admitimos os 4 pontos, chamámos os bancos todos e discutimos com eles. Não quiseram, mais tarde. Até que, através do Santander, conseguiu-se que o Santander assumisse e estivesse disponível para assumir individualmente a dívida de todos com spread de 3 pontos. Isso levou toda a banca a aceitar os 3 pontos. Essa redução de 1 ponto significa 290 mil euros por ano, significa nos 7 anos 2 milhões de euros de redução. É quanto significa. Portanto, aí não podemos fazer mais. Mas 290 mil euros. Mas vamos agora tentar, uma vez que houve esta grande solidariedade da Câmara, tentar pelo menos meio ponto, piedade. Vamos ver o que é que conseguimos. Pelo menos meio ponto. Vamos ver. Agora, a trata ao lixo. Essa é que foi a grande coisa. Longas e difíceis negociações, em que a negociação da trata ao lixo participou e os nossos colegas câmaras tiveram confiança também na nossa Câmara para desencadear algumas negociações importantes. Chegámos a acordo. Ou seja, com a trata ao lixo, vamos ver como é que estará a situação. Chegámos a acordo. Portanto, o contrato da trata ao lixo já foi aprovado por vocês, pela Assembleia Municipal, como sabem. Portanto, temos 30 anos para pagar, 10 anos de carência, um spread de 1,35, e uma redução de mais de 20 milhões de euros de juros. É um excelente contrato. Só que, para que o contrato seja assinado, é preciso que todas as câmaras paguem o que devem. A Câmara de Sintra não deve rigorosamente nada, nós pagamos pontualmente tudo à trata ao lixo. A Câmara de Cascais devia 3,9 milhões de euros e a Câmara de Oeiras 800 mil. Bom, em relação à Câmara de Cascais, 3,9 milhões de euros, a Câmara de Sintra tomou uma posição clara e disse o seguinte: nós não podíamos continuar a que os nossos municípios tivessem de pagar os juros dos atrasos dos nossos colegas. Somos todos muito amigos, mas sei que não é possível. Porque este
cobra juros e esses juros refletem-se na nossa responsabilidade. E, portanto, nós tivemos uma posição que ainda mantemos, ou este tratado, este contrato é assinado. Ainda não foi. Nós fomos aprovados por todos, mas ainda não foi. Porque as casas ainda não pagou os 3,9 milhões e ou eras os 800 mil. Era para pagar hoje, mas não pagou. Portanto, ou isto é assinado até ao fim do ano, ou nós temos que refletir seriamente a nossa permanência na Trata ao Lixo. Seriamente. O que significa, obviamente, a falência imediata da Trata ao Lixo, com todas as consequências daí decorrentes. Isso mesmo foi dito aos bancos, e imediatamente os bancos se mobilizaram para fazer um empréstimo a Cascais, para Cascais pagar os 3,9 milhões. Creio que vai pagar. E isso alivia-nos muito, porque isso significa, então, uma vez que a banca empresta a Cascais, o que é ótimo, não é? Significa que nós podemos assinar, e vamos ver se depois a banca paga os 800 mil euros, e se podemos assinar este acordo, que nos aliviava muitíssimo. Não quer dizer que nós não continuemos responsáveis pelos 42%. Só que é daqui a 30 anos. Não é? E com 10 de carência. E com 35. E o swap pago pela banca com dinheiro que são 12 milhões que consolidam na dívida global. Portanto, tem o regime dos 30 anos mais um de 35. Portanto, isto é de uma importância enorme para nós. Muito importante para nós. E, entretanto, o aterro, que é uma peça essencial de valorização da Trata ao Lixo, está praticamente, foi lançado em concurso, e agora vejam isto. O concurso é lançado por 2 milhões de euros e há uma empresa que faz o aterro por 800 e tal mil. Notícia fresquinha de hoje. Que é uma coisa fantástica. Não é? Portanto, isto é para se perceber como é que isto está. Portanto, agora, assim que for feito o acordo, imediatamente se lança o aterro e a partir daí a Trata ao Lixo, eu estou convencido que será um grande negócio. O capital da Trata ao Lixo, e isso o Partido Comunista foi o que levou o Partido Comunista a votar contra o acordo, nós nunca perderemos a maioria da Trata ao Lixo, isso é uma questão que Sintra faz questão. Agora, obviamente, que podemos perfeitamente abrir o capital, mas nunca a mais de 48%, 49%. Nunca mais. Agora, se houver um parceiro que dê tecnologia, que invista, que melhore a nossa coisa, que valorize a empresa, não se compreende porque é que não o devíamos fazer. Só espero que não seja chinês, não é verdade? Porque nós já temos aqui tantos. Mas penso que não será. Bom, portanto, esta é a situação. Portanto, esta é a situação que nós estamos a viver. Neste momento, a nossa Câmara é, na área metropolitana de Lisboa, a Câmara número 1 em solvabilidade financeira. O que nos dá uma grande... temos que dizer, uma grande vaidade, de deixarmos dizer isto. Porque uma coisa é andar pelos gabinetes dos ministros de mãos estendidas, a pedir um dinheiro aqui e ali para pagar uma dívida aqui ou ali. Outra coisa é nós andarmos de cabeça levantada em qualquer gabinete ministerial. Nós não devemos nada a ninguém, a não ser àquelas pessoas que nos querem ajudar. A Câmara tem autonomia, mas paga. E honra-se de a ter. Porque quem tem dívidas e não tem solvabilidade financeira, tem uma teoria, tem uma formal autonomia, mas acaba por não ter independência. Isso é que a nossa Câmara, foi sempre o objetivo da nossa Câmara, garantir a solvabilidade da empresa, da nossa Câmara, para pagar a tempo e horas aos fornecedores, para ter a nossa dívida, para ter a possibilidade depois de entrar na segunda fase do mandato. Para fazer obra no espaço público é necessário, é preciso ter dinheiro. Não é promessas, é ter dinheiro. E nós, como vamos ver, em 2015 vamos investir 6 milhões no espaço público. E no mais 5. Porque temos dinheiro para pagar, à medida que a obra for feita.